A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Nefesh Haim. Hoje continuaremos a leitura do capítulo 11 do livro de Gênesis. Falaremos hoje sobre o chamado de Abraão, em Ur dos Caldeus. Gênesis capítulo 11, versículo 10, diz o seguinte: Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir a terras de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. O versículo 10 do capítulo 11 de Gênesis nos mostra a descendência dos filhos de Sem, começando com Arfaxade, o primogênito de Sem, aquele que nasceu 2 anos depois do dilúvio, chegando até Terá, pai de Abrão. O texto vai nos dizer que Terá, ele gerou 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Abrão significa pai exaltado, Naor significa aquele que respira com dificuldade, e Arã significa montanha. Em seguida, o texto começa a falar de Arã, o filho mais novo de Terá, falando de seu filho, chamado Ló. Ló significa cobertura, significa cobrir, ou seja, Ló era aquele que cobria, era aquele que protegia. Em seguida, é relatada a morte de Arã, e também é enfatizado que Arã, ele morreu antes de Terá. O texto enfatiza esse acontecimento, pois não era normal um filho morrer antes de seu pai, principalmente o filho mais novo morrer antes de seu pai. O texto não nos diz como Arã morreu, e também através do seu nome ele não nos dá nenhuma pista de que ele tinha algum problema de saúde. O texto só destaca seu pai, seu filho, o lugar de seu nascimento e a sua morte. Em seguida, é citada a cidade a qual Terá e seus filhos moravam. Ur significa grande chama e Caldeus significa aumentar, ou seja, Ur dos Caldeus pode significar uma chama que se alastra rapidamente ou uma chama que ganha altura rapidamente. Os dois significados têm como fogo o seu elemento principal. Porém, essa chama que era enfatizada no nome da cidade tinha como intuito inflamar as pessoas com mentiras, com enganos, com adivinhações, com a idolatria. Os moradores de Ur tinham como seus deuses o sol, a lua e também as estrelas. Eles tinham a luz e o calor que esses astros emitiam como a verdadeira fonte de vida. Tinham estes astros como os verdadeiros criadores da vida na Terra, adorando assim a criação e não o seu Criador. E para adorar estes deuses, eles criaram templos chamados zigurates. Ali era queimado o sacrifício daqueles que estavam longe da verdadeira luz. Ofereciam seus animais em sacrifícios inúteis,
pois aqueles que o recebiam estavam mais longe da luz, mais longe do Criador, do que aqueles homens que moravam naquela cidade. Aquela cidade era uma falsa chama, era uma falsa luz, uma falsa esperança. Eram adoradores das estrelas, que muitas das vezes já estavam mortas, que mostrava a luz de uma vida que não existia mais. A cidade de Ur ficava nas margens do rio Tigre. Lembramos que o rio Tigre era um dos rios que saíam da região do Éden, ou seja, era um dos rios que levavam até a presença de Deus, que levavam à verdadeira luz, que levavam ao verdadeiro Criador. E os homens da cidade de Ur sabiam da importância deste rio, mas não queriam seguir aquele caminho que levava à verdade, que levava à vida, pois já tinham escolhido o seu caminho, escolhido os seus deuses. A região de Ur ficava na Suméria. Suméria significa lugar de dois rios, sendo esses rios o rio Tigre e o rio Eufrates. Lembramos que o homem mais poderoso da Suméria, que é as terras de Sinar, era Nimrod. Nimrod, ele dominava os rios Tigres e Eufrates e construiu cidades próximas a estes rios, como a Babilônia e a grande cidade de Nínive. A região da Suméria é uma região muito próspera por causa desses dois rios, fazendo com que aquela região fosse muito próspera, muito fértil, uma região a qual atraía vidas, atraía pessoas, atraía animais. Essa região depois foi conhecida como a Crescente Fértil, por causa desses rios, que tornavam aquela região muito fértil. Mas infelizmente os moradores de Sinar fizeram como os moradores de Misraim. Misraim é o Egito. Misraim, ele começou a adorar a criação, igual os sumérios. Os sumérios também começaram a adorar o sol, a lua, as estrelas, os rios. Eles começaram a adorar a criação e se afastar do Criador, transformando a região da Suméria em um centro de adoração pagão. Lembramos que foi na Suméria que foi criada a primeira forma de escrita do mundo, chamada escrita cuneiforme. Ela era feita em um tablete de argila, feita por uma cunha. Os sumérios também eram excelentes na área da medicina, e foi neste lugar de idolatria, neste lugar extremamente próspero, que Abrão nasceu, o patriarca do povo de Israel, um homem que já era rico e morava numa cidade rica, um homem a qual não lhe faltava nada financeiramente, um pecador, um idólatra, um improvável. Mas Abrão decidiu escutar uma voz que se diferenciava das vozes dos deuses pagãos da Suméria, uma voz a qual ele decidiu ouvir e obedecê-la. O texto também vai nos dizer que Abrão e Nahor, eles se casaram com pessoas de sua família. Lembramos que naquela época o casamento entre familiares era muito comum desde a criação do homem. Abrão, ele se casou com a sua meia-irmã Sarai. Sarai significa princesa. A Bíblia vai dizer que Sarai era estéril, não podia gerar filhos para Abrão. Abrão e Sarai eram irmãos por parte de pai, ou seja, Terá, ele tinha duas mulheres, a mãe de Abrão e a mãe de Sarai. Naor, ele se casou com Milca, filha do seu irmão falecido Arã. Milca significa rainha. Lembramos que os nomes colocados, sejam em meninos, sejam em meninas, apontavam para algo, apontavam para um destino a qual seus pais escolhiam para eles. Os nomes, muitas das vezes, vinham com um fardo muito pesado, um fardo que direcionava aquela pessoa que recebia aquele nome a viver aquilo ao qual seus pais colocaram sobre ela. Segundo Atos capítulo 7, versículos do 2 ao 5, o chamado de Abraão começou ainda em Ur dos Caldeus, e foi uma das opções prováveis de Terá ter ido com Abraão. Se juntarmos o livro de Atos e o livro de Gênesis, temos duas opções que levariam Terá a sair da terra de Ur dos Caldeus. A primeira seria Terá ter acreditado no chamado que o Senhor fez para Abraão, e a segunda foi a morte de seu filho Arã, ou seja, o chamado ou o luto. Mas independente do real motivo, a questão é que Terá saiu com Abrão da terra de Ur. Pai e filho largaram um futuro grandioso em Ur dos Caldeus para viver uma vida nômade em uma terra estrangeira. O texto também não diz o porquê Naor não foi com eles. Provavelmente foi pela sua saúde, que pelo significado descrevia Naor como um homem fraco dos pulmões, um homem a qual se cansava rápido, se fadigava rápido.
pela sua condição que ele tinha desde seu nascimento. Naor preferiu ficar em Ur dos Caldeus, com a sua vida, com a sua estabilidade, com os seus deuses. Então Terá, Abrão, Sarai e Ló caminham cerca de 1000 quilômetros até as terras de Harã, que também era uma cidade totalmente idólatra e que tinha o nome do seu falecido filho. Chegando em Harã, eles decidem morar ali por algum tempo, mas o texto também não nos diz quanto tempo eles ficaram nas terras de Harã. E sobre a morte de Terá, o texto também nos dá duas opções. Terá poderia ter morrido por velhice mesmo, pois não sabemos o tempo ao qual ele ficou em Harã, ou por Terá ter se apegado àquela cidade, por ela ter o nome de seu filho Harã, mexendo com o emocional de Terá, a ponto de afetar até a sua saúde. O nome Harã era sempre escutado por Terá, fazendo com que a saudade e o desejo de estar próximo de seu filho fizesse com que Terá ficasse depressivo, pensando em seu filho. Como eu disse, são duas opções que o texto nos dá, mas não está especificado e nem detalhado como ele morreu. Mas se Terá saiu de Ur dos Caldeus, acreditando no chamado que Abraão tinha, Terá já sabia que o Senhor cumpriria tudo aquilo que o Senhor tinha prometido para o seu filho Abrão. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha e nos siga nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.